Até que ponto a provável aprovação de um ETF de Bitcoin à vista já está precificado pelo mercado? Será que esse é um caso de compre no boato e venda no fato? Será que o Bitcoin vai corrigir depois da provável aprovação no início de janeiro dos seus ETFs? Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como o mercado reagiu diante da aprovação de dois ETFs do ouro no curto e no longo prazo, e também vou te mostrar uma planilha com estimativas para o preço do Bitcoin no curto prazo, logo depois da aprovação do ETF, e também no longo prazo. 3, 2, 1. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro, sou especialista em opções de criptomoedas. Inclusive, eu tenho um outro canal em que eu trato só disso. Se você está apostando na alta do Bitcoin, você ganha muito mais dinheiro comprando opções do Bitcoin do que comprando ele à vista. Com opções, você pode comprar proteção para diferentes cenários do mercado e pode, inclusive, rentabilizar os seus Bitcoins, ganhando muito mais com essa rentabilização do que com a valorização em si. Para aprender tudo isso, acompanha meu outro canal. Vou deixar o link para ele aqui na descrição. E agora eu quero te mostrar brevemente o comportamento do mercado depois da aprovação de ETFs de ouro, e depois, logo na sequência, eu quero te mostrar as planilhas de projeção de preço do Bitcoin para o curto e para o longo prazo. Se você investe em cripto, com certeza você precisa ver esse vídeo até o final, porque tudo aqui é relevante, tá legal? Bom, o primeiro ETF de ouro, ele foi aprovado no dia 28 de março de 2003, aqui quando está essa linha amarela no gráfico. E ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores da Austrália. Veja que nos primeiros dias pós a aprovação desse ETF, o ouro corrigiu um pouco, teve uma leve correção de 2,65%. Isso nos 8 dias subsequentes à aprovação do ETF. Depois disso, ele passou a valorizar. E fique bem claro que as correções e valorizações para outros mercados, como o do ouro, não têm uma amplitude tão grande quanto no mercado cripto. Já o segundo ETF de ouro, ele foi mais relevante, porque foi na Bolsa de Valores de Nova York. Isso aconteceu no dia 18 de novembro de 2004. Nas 2 semanas seguintes, nos 13 dias subsequentes, o mercado subiu um pouco, subiu 3,42%. Porém, depois disso, ele passou por um período de correção. Ele passou quase 2 meses corrigindo, caindo 9%, 9 a 10%. Então essas foram as reações no curtíssimo prazo. Mas se a gente pega aqui o gráfico semanal e observa esse movimento de preços de uma forma mais ampla, é inegável que a aprovação de um ETF tem um impacto extremamente bullish nos preços. E para o Bitcoin a expectativa não é diferente. Como você já deve saber, a gente tem uma série de instituições gigantescas como a Grayscale, BlackRock, Invesco, Fidelity, entre outras, um pedido junto à SEC para negociação de ETF de Bitcoin à vista. E a expectativa é de que a SEC responda a esses pedidos entre os dias 5 e 10 de janeiro de 2024. Somando esses assets under management de cada uma dessas instituições, ativos sob gestão, a gente está falando de um montante de 18 trilhões 594 bilhões 224 milhões de dólares sob gestão. Se a gente considerar que 1% desse capital vá para o Bitcoin, a gente está falando de uma entrada de um capital novo de 185, quase 186 bilhões de dólares. E que impacto você acha que isso deve ter no preço do Bitcoin? O market cap atual do Bitcoin, a capitalização de mercado, é de 811 bilhões de dólares. E a oferta circulante, ou seja, a quantidade de Bitcoins em circulação, é de 19.573.718 Bitcoins. Quando a gente divide o market cap atual pela oferta circulante, a gente chega no preço do Bitcoin, que no momento que eu estou gravando esse vídeo é de 41.446 dólares. Agora, se a gente considerar esse market cap potencial, que é o market cap atual, com o incremento desses 185 bilhões de dólares advindos da alocação de 1% de todos esses ativos sob gestão das entidades com pedido de aprovação de Bitcoin Spot, com a entrada desse capital novo, dada a mesma oferta circulante, a gente está falando que o preço do Bitcoin tem potencial para saltar dos atuais 41.400 para 50.900 dólares. Ou seja, um
um aumento de aproximadamente 23% em relação ao que ele está valendo hoje. E se apenas 0,5% desses ativos forem alocados em Bitcoin, a gente está falando que o Bitcoin pode saltar de 41.400 para 46.196. Vamos brincar aqui um pouco com outros números? 3% poderia levar o Bitcoin para 69.945. 5% poderia levar o Bitcoin para 88.944. Mas vamos considerar que 1%, que eu acho que é um valor mais realista, especialmente para o curto prazo. Então, numa estimativa conservadora, o Bitcoin poderia aumentar 23% e passar ali dos 50 mil dólares. Agora, tem um detalhe importante que eu já falei em vídeos anteriores. A oferta circulante, de fato, do Bitcoin é bem menor do que essa oferta circulante apresentada formalmente. Isso por conta do comportamento dos detentores de Bitcoin. A análise on-chain mostra que quem tem Bitcoin hoje são holders de longo prazo, pessoas que não estão movimentando o Bitcoin. As pessoas guardam seus Bitcoins nas suas carteiras frias e esse Bitcoin, então, de fato, ele não está em circulação no mercado. Isso faz com que a oferta circulante, de fato, seja menor do que a oferta circulante que é dada pela quantidade total de moedas que já foram cunhadas. Eu mostrei num vídeo anterior um dado trazido pela Glassnode que aponta que de 5 a 15% dos bitcoins de fato estão circulando, que são aqueles bitcoins que estão nas mãos de pessoas que trocam ele conforme o preço vai variando no curto prazo com mais facilidade. É claro que no final das contas todos os detentores de bitcoins são seres humanos e em algum momento eles têm incentivo para a realização de lucros. No entanto, a gente sabe que os detentores de bitcoin eles tratam o bitcoin como um ativo diferenciado. O Bitcoin pode cair para $1.000, que tem pessoas que não vão abrir mão dele, e ele pode subir para 100, para 200, para 500, que tem pessoas que vão continuar rodando. Tem pessoas que tratam o Bitcoin meio que como uma religião. Legal, então se a gente incorporar esse fato na projeção de que desses 19 milhões e 500 mil Bitcoins, a maior parte deles, isso sem contar os que já foram perdidos, a maior parte deles está nas mãos de detentores de longo prazo que não vão abrir mão dos seus Bitcoins, pelo menos no curto prazo, eu considerei aqui que 20% da oferta de Bitcoin, portanto uma projeção mais otimista que a apontada no último dado da Glassnode, que eu já trouxe num vídeo anterior, estou considerando que apenas 20% está em circulação. Se a gente considerar esse market cap potencial advindo de 1% desses ativos aqui, e essa oferta circulante, a gente está falando de uma projeção de preços do Bitcoin indo para casa dos 250 mil dólares. É claro que aqui já tem muito otimismo envolvido, e eu não estou querendo dizer que nos próximos meses o Bitcoin já vai chegar a 254 mil dólares. O que a gente precisa entender é a dinâmica da oferta e da demanda por Bitcoins. A oferta do Bitcoin, diferente de todo e qualquer bem, ela não se ajusta ao preço, ela é uma oferta inelástica. E o comportamento dos detentores de Bitcoin faz com que essa oferta seja ainda mais escassa. Quando a gente tem uma demanda crescente por algo que tem oferta escassa, o impacto nos preços todo mundo já sabe, é explosivo. Então eu tô querendo dizer que com a entrada desse capital aqui, ele pode chegar rapidamente até os 50 e a partir disso se encaminhar para os 250. E agora pensa comigo, se ele se valoriza rapidamente dos 41 para os 50, para os 55, beirando aos 60, como que o mercado vai reagir? A gente vai ter um FOMO muito forte, um medo de ficar de fora. Aquele seu primo, aquele seu cunhado, aquele parente distante que sabe que você se interessa por cripto, mas nunca deu muita atenção, ele vai te procurar e ele vai querer saber como que eu compro Bitcoin. E aí a gente está falando de uma bola de neve. Essa demanda institucional por Bitcoins que são escassos, ela tem tudo para ser um gatilho de alta dos preços, um potencial também de trazer uma nova demanda advinda de um novo ciclo de adoção por parte de investidores de varejo, seu cunhado, seu primo e aquelas pessoas que vão te perguntar sobre o Bitcoin no churrasco de domingo. E isso que a gente pode brincar com outros cenários, né? Hoje em dia é muito comum num portfólio de investimentos, mesmo mais conservador, ter um percentual de até uns 5% alocado para cripto. Com esse capital novo, o Bitcoin poderia saltar dos 41 para os 88.900 e considerando que a oferta circulante é de fato menor do que a oferta em circulação teórica, a gente
tem um potencial para que os preços variem da direção entre os 88 e os 400. E veja que se ele simplesmente ensaiar um movimento nessa direção, isso é meio que uma profecia autorrealizável, porque esse movimento de alta de preços, ele é o que atrai um público novo, e esse público novo faz com que essa pressão de alta dos preços continue. E agora, eu quero te mostrar uma projeção de preços, que essa sim eu acho otimista, feita pelo Jesse Myers. E logo em seguida eu vou te mostrar a minha projeção para o longo prazo, que é um pouco mais pessimista do que essa, mas ainda assim projeta o Bitcoin num patamar surreal em relação ao que ele está valendo hoje. A base desse estudo é a seguinte: ele elenca aqui uma série de ativos que são adotados como reserva de valor, o market cap de cada um desses ativos, ouro, carros e colecionáveis, arte, mercado de ações, mercado imobiliário, títulos e o dinheiro em si. Esses mercados somados, eles têm um market cap total de 900 trilhões de dólares. Se o Bitcoin abocanhar uma fatia de 50% do mercado de ouro, 5% de carros e colecionáveis e assim por diante, o Bitcoin tem um potencial de chegar a 200 trilhões de dólares de market cap. Isso no longo prazo, obviamente não da noite para o dia. Se isso acontecer, dados os 21 milhões de Bitcoins, que são a oferta máxima que ele vai ter, a gente está falando do preço do Bitcoin saltar dos atuais 40 mil dólares para 10 milhões de dólares. Com base nesse estudo aqui, porém, com uma estimativa de captura do Bitcoin que eu acredito mais realista, o Bitcoin já vem ganhando o lugar do ouro como reserva de valor. As gerações mais novas, diferentemente das antigas, não enxergam o ouro como reserva de valor, e sim o Bitcoin. Então acredito que é realista acreditar que ao longo dos próximos anos o Bitcoin vai abocanhar pelo menos 20% do market cap do ouro, 1% de carros e colecionáveis, 1% de artes, 5% de ações, 5% de real estate, 10% de títulos e 10% de dinheiro. Veja que a estimativa dele é bem mais otimista: 50% do ouro, 5% de carros, 5% de arte, 15% de ações, 15% de real estate, 30% de títulos e 30% de dinheiro. Então o Bitcoin poderia ter uma capitalização de 200 trilhões de dólares. Já na minha projeção, ao longo dos próximos anos, não nos meses pós-halving, aqui a gente está falando de longo prazo, o Bitcoin pode chegar numa capitalização de mercado de 67 trilhões de dólares. Se ele chegar a 67 trilhões de dólares, a gente está falando que um Bitcoin pode chegar a valer 3.190.467 dólares. Será que isso é muito surreal? Será que isso é muito viagem? Bom, atualmente a alocação mundial para Bitcoin é de apenas 0,05%. Nesse cenário aqui, em que ele teria um market cap de 67 trilhões de dólares e valeria 3.190.000, ele teria uma alocação de aproximadamente 7%. E caso 5% apenas da reserva de valor mundial esteja alocada em Bitcoin, o valor dele seria não 3.190.000, mais 2.142.857 dólares. Isso considerando que a capitalização de mercado dele chegaria a 45 trilhões de dólares. Sei que especialmente para quem não vive o mercado cripto 24 horas por dia, esses números podem parecer surreais, podem parecer fora da realidade, podem parecer uma coisa meio viajante. Então é sempre interessante trazer esse gráfico que compara a curva de adoção da internet versus a curva de adoção de cripto. O mercado cripto, ele apresenta uma curva de adoção muito semelhante com a curva de adoção da internet. E hoje, o mercado cripto está no exato mesmo patamar do que a internet estava lá em 1998. E o que aconteceu com a internet de 98 para cá, a história. Todo mundo sabe como o uso da internet explodiu desde então. E se algo parecido acontecer com o mercado cripto e 5% da reserva de valor mundial for destinada para Bitcoin, o valor dele poderia valer surreais 2 milhões de dólares. E assim como os ETFs foram um gatilho para a explosão do preço do ouro, a gente pode estar prestes a ver mais uma alta parabólica do Bitcoin. Se ele fizesse esse movimento e chegasse a 600 mil dólares, você iria ficar muito surpreso? Bom, no passado, especialmente pós-halving, ele já fez movimentos explosivos semelhantes a esse. Explorados todos esses cenários, o que eu acredito que vai acontecer com o Bitcoin daqui por diante? Evidentemente, uma correção sempre pode ocorrer,
correr. Sempre que qualquer ativo estica bastante, há um incentivo para a realização de lucros. No entanto, eu acho muito mais arriscado nesse momento estar de fora do mercado do que entrar no mercado correndo o risco de comprar um pouco mais caro, ou seja, comprar agora e ele corrigir um pouco daqui para frente. Uma eventual correção até a faixa dos 37.800, 38 mil, eu acredito possível. Mais baixo do que isso, eu acho extremamente improvável. É claro que se porventura o ETF de Bitcoin não for aprovado, isso pode levar a uma correção maior. É extremamente improvável que esse cenário ocorra, mas está dentro das possibilidades. E uma vez aprovado, igual nos ETFs de ouro, no curto prazo a gente pode até experimentar uma correção, especialmente se houver um delay muito grande para a entrada de capital institucional no mercado, o que eu não acredito que ocorra, especialmente em função do desempenho recente do Bitcoin e do cenário de melhora de liquidez global. Se a entrada de capital institucional for menor do que a expectativa, isso também pode levar a uma correção no curto prazo, porém, para médio e longo prazo, eu acredito que o preço do Bitcoin caminha para patamares que hoje podem parecer completamente surreais. Se você acompanha o canal há mais tempo, você sabe que eu faço previsões não com base em achismos, mas sim com base em estudos. Obviamente eu não tenho bola de cristal, mas lá em novembro de 2022, quando todos os analistas estavam em consenso em falar que agora em 2023 nós teríamos recessão, eu já afirmava, 2023 não vai ter recessão, como de fato não houve. Recentemente, quando todo mundo declarava a Solana morta, ninguém mais falava sobre ela, falei, Solana tem um potencial muito grande para valorização. Dito e feito, uma das moedas que melhor tem performado esse ano. E recentemente também gravei um vídeo falando dos estágios antes de uma altcoin season. Falei que embora várias altcoins estivessem valorizando bem, até o ETF, o Bitcoin é que iria dominar o mercado e a dominância do Bitcoin continua aumentando. Mas é claro que eu não sou dono da verdade. O que eu faço são projeções com base em muito estudo e muita análise. Se você tem uma visão diferente, compartilha aqui nos comentários para eu saber. E eu também queria saber a sua opinião. Quanto você acha que o Bitcoin vai estar valendo em dezembro de 2024? Quanto que você acha que o Bitcoin vai estar valendo no final do próximo ano? Diz aqui nos comentários para eu saber. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.